Olá, seja muito bem-vindo ao Sãos e Salvos. Hoje a gente vai falar de um tema que você já deve ter visto aí pela thumbnail, pelo vídeo, pelo título do vídeo, que vai ser algo um pouco diferente, um pouco complicado, um pouco tenso. Mas eu quero trazer alguns pontos em relação a esse assunto que eu sei que muitos cristãos se confundem e que eles não deveriam pensar da maneira que eles pensam. Esse é um tema extremamente polêmico, mas que eu acho que é extremamente importante, tá? Então eu vou te trazer um pouco do meu ponto de vista, que é baseado no que a Bíblia diz. Essa vai ser sempre a nossa base. O que a Bíblia diz que é? Ponto final. Vou compartilhar aqui minha tela com você. Olha só essa notícia aqui, que é bizarra, tá? O presidente da Uganda assina a lei anti-LGBTQ que prevê pena de morte por agravante homossexual. Então, basicamente, essa lei torna crime você ser homossexual dentro da Uganda, tá? O que é o grande ponto aqui? Existem outros 69 países que têm mais ou menos essa mesma lei, onde também é crime você ser homossexual nesses países. Alguns países são pequenos, você nunca ouviu falar, mas vários deles são grandes, como, por exemplo, Egito, Arábia Saudita, Marrocos, países muito conhecidos, tá? Em todos esses países é crime você ser homossexual. E qual que é o pulo do gato aqui, qual que é o X da questão? Muitos cristãos se perdem nessa questão. Porque sim, nós cristãos, baseado no que está na Bíblia, nós não concordamos com a prática homossexual. Ponto final. Nós consideramos isso pecado. Porém, se você começar a odiar pessoas ou brigar com pessoas porque elas cometem pecados, a primeira pessoa que você vai odiar é você mesmo. Porque você também peca. Eu peco 100% das pessoas de todas as idades, e sim, incluindo as crianças, todo mundo peca. Todas as pessoas cometem erros. Então, você deixar de se aproximar de alguém porque essa pessoa é homossexual, você deixar de ser amigo de uma pessoa porque ela é homossexual, ou pior ainda, como diz aqui nessa questão, você criar uma lei que prevê pena de morte por ela ser homossexual, e aqui entenda-se cometer um pecado, é um absurdo completo. Porque todos nós cometemos pecados, todos nós erramos, e por isso que todos nós precisamos da graça, tá? Continuando aqui nessa lei, nessa reportagem que saiu esse ano agora, tá? Isso aqui é 2023. O presidente da Uganda, este senhor aqui, assinou uma das leis anti-LGBTQ mais severas do mundo nessa segunda-feira, dia 29. A nova lei prevê pena de morte para homossexualidade agravada, caracterizada quando ocorre o sexo gay quando soro positivo, tá? Então, basicamente aqui é crime, você pode receber pena de morte. E nesse ponto que eu falei, é complicado, porque você vê muitos cristãos extremistas, você vê também muitas pessoas da comunidade LGBTQ que são muito extremistas. Por quê? Você discordar de alguém, discordar de uma posição, é completamente diferente de você ser preconceituoso. Como eu acabei de falar aqui, se eu tenho um amigo homossexual, ou se algum amigo meu se revela, ou enfim, se mostra como homossexual, eu jamais deixaria de ser amigo dessa pessoa por conta de essa pessoa ser homossexual. Não é o que Jesus faria se ele estivesse nessa situação. Jesus, se você for olhar na Bíblia, se for ler os evangelhos, você vai ver que em vários momentos ele vai ao encontro de pessoas que socialmente não eram aceitas. Pessoas que eram chamadas, entre aspas, pecadoras. Exemplos, prostitutas, cobradores de impostos, que eram pessoas muito mal vistas naquela época, mais ou menos como um político hoje, por exemplo. Jesus quebrou muito o padrão indo até essas pessoas e falando do perdão. Porque a gente não deve ser amigo, aliás, a gente não deve ser inimigo de alguém que Deus quer ser amigo. E Deus quer ser amigo de todas as pessoas, porque o intuito dele é salvar a todos. Então, jamais deixe de ser amigo de alguém se essa pessoa for homossexual. Muito pelo contrário, ame essa pessoa, escute essa pessoa, fale da palavra para essa pessoa e deixe isso muito claro, porque nós somos chamados a fazer isso, mas jamais deixe de ser amigo dessa pessoa. Isso é bobagem. Pelo contrário, você deveria se aproximar mais ainda dessa pessoa. As relações entre pessoas do mesmo sexo já eram ilegais em Uganda, assim como em mais de 30 países africanos. Então, na África, eu não sei agora de cabeça quantos países tem no continente, mas muitos países aqui, diz 30 países, onde é ilegal você ser homossexual, basicamente, tá? Mas a nova lei visa ainda mais lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer. Tá? O presidente da Uganda legalizou hoje a homofobia e a transfobia patrocinados pelo Estado, disse essa ativista, tá? Que tá o presidente da Uganda que assinou essa lei. Então, em 2014, né, uma lei
anti-LGBTQ menos restritiva já foi derrubada por um tribunal doméstico, depois que os governos do Ocidente suspenderam a ajuda monetária que enviavam, impuseram restrições de visto e reduziram cooperação à segurança. Então, houve uma pressão ali, porém agora eles voltaram atrás e aprovaram essa lei de qualquer forma. Então, o meu ponto aqui, sendo muito claro e muito direto ao ponto, é: nós, como cristãos, não concordamos com a prática homossexual, porque isso vai contra o que nós cremos biblicamente. Porém, para você que é cristão, jamais brigue com alguém por ser homossexual, deixe de ser amigo de alguém por ser homossexual. Muito pelo contrário. Nós somos chamados para fazer uma coisa, que é testemunhar o amor e o perdão de Cristo. É isso que nós somos chamados a fazer. Nós não somos chamados a brigar, nós não somos chamados a fazer um monte de coisa que muita gente faz. Nós somos chamados a testemunhar. E se você vai falar algo para alguém e você briga com essa pessoa, você discute, você tá numa discussão lá, você acha que essa pessoa vai te ouvir? Claro que não. A gente ouve aquelas pessoas que são mais próximas da gente e que querem o nosso bem. São essas pessoas que a gente ouve. Então, faça o contrário do que a maioria dos cristãos extremamente extremistas falam para fazer. Não tenha ódio por essas pessoas, até porque é uma hipocrisia muito grande. Pelo contrário, ame, fale sempre a palavra, seja sempre muito transparente em relação a isso e procure estar o mais próximo possível das pessoas para poder comunicar a palavra da salvação. Esse é o meu chamado para você hoje. Se você não saber dessa notícia, pesquisa aí depois os outros países também que proíbem, que é crime, que é extremamente interessante, é uma lista completamente bizarra. E acho que você tem que dar uma olhada nisso, tá? A minha opinião é que você sempre separa. Estado é uma coisa, religião é outra. Essa é a minha visão.